Hoje é dia de ver mais cultura e hoje é celebrado o Dia Nacional do Livro Infantil. A data, 18 de abril, foi escolhida por ser o mesmo dia do nascimento de um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato. A literatura tem um papel essencial no desenvolvimento de cada criança, adolescente. E para a gente falar desse assunto tão importante, eu tenho duas convidadas aqui comigo no estúdio do Ver Mais. A Maria Laura Pozobon Spengler, que é doutora em educação. Boa tarde, Maria. Boa tarde, querida, tudo bom? E também a Ana, que é escritora, a Ana Paula de Abreu. Boa tarde, bem-vinda também. Pós-graduada em literatura e também em contação de histórias. Duas especialistas na área da educação e da literatura para a gente falar desse dia tão importante. Eu vou começar contigo, Maria, para a gente falar como que a literatura infantil desenvolve uma criança, um adolescente. Então, a gente parte primeiro do princípio que a literatura e a arte são direitos humanos. E por serem direitos humanos, todas as crianças têm o direito ao acesso, né? A uma literatura de qualidade, a arte de qualidade. Hoje é um dia importante porque a gente comemora o Dia Nacional do Livro Infantil, né? Já tivemos dia 2 de abril, o Dia Internacional do Livro Infantil, que é em comemoração ao aniversário do Hans Christian Andersen, né? Conhecido escritor de contos de fadas. A literatura te desenvolve cognitivamente, ela te apresenta o mundo pelo olhar de outras pessoas, então ela desenvolve empatia, né? Ela desenvolve o sentimento de prazer estético, de fruição estética, que é a ideia da criança aprender mais sobre o mundo, seja através das palavras, que é a especialidade da Ana, seja através das ilustrações, né, pelos artistas que nós temos aqui em Blumenau, alguns importantes também. Mas, a meu ver, principalmente é o conhecimento de mundo. Conhecer a si mesmo, conhecer os dramas humanos, as angústias do mundo, as verdades sobre o mundo, as mentiras sobre o mundo também, porque é importante, né, saber da ficção. Maria, uma criança ou adolescente que tem acesso a livros, que tem acesso a essa imaginação, consegue lidar com situações do dia a dia ou com sentimentos de um jeito diferente daquela criança que, infelizmente, talvez não tenha tanto contato? Certamente, né? Todo o nosso repertório cultural, social, emocional, ele se dá pelo contato que a gente tem com as coisas, né? Seja pelo livro, seja por outras linguagens da arte. E quanto mais repertório a gente tiver sobre o mundo e sobre nós mesmos, é mais fácil de entender o mundo, né? Então, por exemplo, um livro que fale sobre uma questão das crianças migrantes, né? Essas crianças que se deslocam de um lugar para o outro. Um livro que fale sobre guerra, para entender a questão da violência no mundo, né? Como o livro da Ana, depois que ela vai mostrar, né? São temáticas que nos fazem conhecer o outro. E isso nos traz repertório não só do conhecimento do mundo, mas também repertório emocional para poder compreender, nos compreender e compreender aos outros. Certamente. Vamos falar agora com a Ana Paula, porque a gente vai mostrar os livros que ela trouxe. Ana, você já está na área da escrita para o público infanto-juvenil há quanto tempo? Eu lancei meu primeiro livro em 2015, que foi Mistério da Sopa, da Moleninha, Deixa eu mostrar para o pessoal em casa, então. Esse daqui é o Mistério da Sopa. O primeiro livro, então, em qual ano? 2015. 2015. Minha filha estava pequena ainda, estava procurando receitas de sopa para ela. Você se inspirou na maternidade. Me inspirei. E aí trouxe, ele tem um pouco de leitura, tem muita ilustração. Isso, né? E depois ele tem receitas também, né? Então é para brincar em família. Depois, o que você foi percebendo dessa área, assim? Qual foi o seu gosto? Aí depois a gente vai estudando, né, e também as nossas experiências, assim, vão trazendo outros temas, né. Agora eu tô no meu 8º livro, que foi esse do Menino e da Gaivota, né, e esse ele fala sobre um menino que é cadeirante e uma conversa que ele tem com uma gaivota, né. E que é um menino que queria ter as asas e a gaivota que queria ter um amigo. Então é uma troca ali, um diálogo assim bem... E é bem o que você falava, o que a Maria falava, né? Os exemplos do dia a dia, de repente das situações do dia a dia, retratados de uma forma lúdica, leve. A criança que vai ter um amigo cadeirante, ela vai ter uma referência diferente a partir dessa leitura, certamente. Certamente. E assim, em todos os livros, né? Hoje em dia a gente tem uma literatura contemporânea muito rica, né? Muito linda, com temas que a gente pode trabalhar de diversas maneiras, tanto em sala de aula como em casa. E é uma ferramenta barata, né, o livro, para se trabalhar, para abrir o diálogo e a reflexão e o pensamento, construir pensamento,
né? Então, acho que o livro, assim, ele tem tantas... Ana, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Então, esse é um novo livro. Ele já está à venda? Ele Como já... tá? O Menino e a Gaivota, da Ana Paula de Abreu. Ele já está à venda, assim. A ilustração aqui da Ana Cárdia, né? Isso. É uma ilustradora daqui? É uma ilustradora de São Paulo. De São Paulo. É. E aí a gente já está mostrando aqui em primeira mão, né? Esse livro que já está, então, à venda em alguns pontos. Já está à venda nas livrarias. Nas livrarias. Isso, em algumas lojas aqui também. A temática desse livro, de onde que você trouxe, assim? Qual foi o insight para poder escrever a respeito dessa amizade entre o menino e a gaivota? Então, sempre que a gente escreve para criança, a gente escreve também para a gente, né? De experiências que a gente tem, né? E esse livro eu escrevi porque eu tive um acidente de bicicleta e acabei colocando 8 parafusos e fiquei um tempo com aqueles coletes e fiquei imaginando, né, como que seria a minha vida se eu tivesse, porque foi por muito pouco tempo que eu não acabei tendo um acidente mais sério de ficar sem andar, né? Então eu fiquei imaginando como é que seria a minha vida, né? Se eu tivesse em cadeira de rodas, enfim. E aí surgiu a ideia, como eu tô muito no litoral, assim, surgiu a ideia dessa conversa entre a gaivota e o menino. E o menino, né? E o mar, representando as profundezas, né? Nossa. A ilustração é lindíssima, é linda, lindíssima. É um convite aos olhos. E aí você resolveu fazer esse livro, então. Isso. E quando a gente faz um livro, né? Maria, a preocupação na mensagem que a gente vai passar ou na forma como a gente vai contar essa história, como que a gente tem esse olhar de comprador mesmo, de pais, para comprar um livro de qualidade que tenha uma boa narrativa? Eu acho que assim, principalmente, né? A gente tem que escolher histórias e narrativas que não entendam a criança como menor, como uma falta, né? Porque a gente já acredita na criança como potência. Então, uma criança que está sempre criando cultura, que está desbravando conhecimento. Então, a gente procura temas que sejam da curiosidade dela, né? E eu sempre digo que tudo pode ser contado para a criança a partir de um texto poético, né? Eu vou escolher qualquer temática, eu posso falar sobre ela, mas eu vou escolher uma linguagem que converse com os afetos das crianças, né? Que não extrapole o que a criança quer saber, porque também às vezes tem informação que ela não precisa saber, né? Para não deixar às vezes amedrontada, Sim. por exemplo. Mas que essa linguagem converse com ela, né? Sobre as ilustrações, o ideal é ampliar o repertório da criança, esse repertório estético que a gente chama. Então, a maior quantidade possível de técnicas de ilustração, formatos de livros diferentes. Deixar a criança ter contato primeiro para ela escolher. Exatamente. É uma boa? É uma boa, levar porque a gente tem que considerar que a criança também já faz suas escolhas, né? E às vezes ela tem temáticas que interessam a ela e que a gente acredita que não interessam. E a gente sempre lembrar que todo o caminho do livro, ele é muito adulto, né? Ele é um caminho adultocêntrico, vamos pensar assim. Porque os escritores são adultos, né? Os ilustradores são adultos, quando ele sai da editora é uma escolha de adultos, o formato é uma escolha de adultos, quando chega na escola são os adultos que escolhem, seja por programas de políticas públicas, ou seja por compra de professor. Já tem esse caminho todo, A gente já tem esse caminho, que é um caminho lindo, né? Se a gente pensar de se fazer livros, né? A quantidade de mãos responsáveis pelo livro para chegar na nossa leitura, né? Então, quando a gente oferece para a criança temáticas diversas, formatos diversos, esse formato diz respeito à materialidade, né? Livro quadrado, livro redondo, livro de capa dura, livro de capa brochura, tipo de folha, tipo de material e ilustradores diversos, então para que a criança conheça. Existe uma conhecida pesquisadora e escritora polonesa, se eu não me engano, Kwiatka Pakowska é o nome dela, ela diz que o livro ilustrado é a primeira galeria de arte da criança. Ai, que e bonito. isso é tão bonito, né? Porque vamos pensar nas crianças que não têm acesso, né? Porque quando a gente pensa numa criança que muitas vezes vai ter o primeiro livro quando ela estiver na instituição de educação. Então essa escolha também pelos professores é importante, né? Ampliar esse repertório da criança para que ela conheça mais sobre o mundo e sobre a arte em si. Não subestimar a escolha da criança, Exatamente. né? Deixar que ela se Mas desenvolva. Ampliar a escolha, ampliar né? essa escolha, porque proporcionar isso, proporcionar uma ampliação de escolha. Então, se eu vou trazer uma temática sobre, como por exemplo essa que a Ana traz, né, dessa criança cadeirante, uma linguagem tão importante que a gente precisa falar sobre isso, sobre a diversidade, né, sobre as crianças nos espaços coletivos,
sobre a potência que são essas crianças, né? E o contato com o livro pode trazer essa mensagem, né? De uma forma muito próxima da criança mesmo. E as crianças nos surpreendem muito. Agora, a Maria falou dessa experimentação na hora da escolha. Para a gente encerrar essa entrevista, Ana, dá uma dica para os pais que estão acompanhando aí o Ver Mais, nesse Dia Nacional do Livro Infantil. Você é mãe também. Como que a gente convida os nossos filhos a lerem mais? Os pais precisam estar presentes nesse convite também, né? Isso, eu sempre falo isso, né? Porque não adianta a gente pedir para os filhos lerem se a gente não está lendo, se a gente não tem livros disponíveis, né, em casa. Então, eu acho que tem que começar pela gente, né? Para depois poder pedir para que as crianças... Depois vai sendo um interesse genuíno, né, delas, elas tendo contato dentro de casa com o livro. Então, a gente tem que também... Convite parte dos pais, Convite parte dos pais, com certeza. E é muito incentivado também nas escolas, né? Onde eles realmente pegam um gosto por estar em contato com os livros, né? E não é só o momento da leitura, é o momento do pai estar presente com a criança, que é tão gostoso, né? Conexão, é uma conexão, exatamente, né? Não é só pela história, mas é toda essa conexão. Precisa ser valorizado. Gente, eu ficaria o programa inteiro falando de literatura infantil com vocês. Obrigada pela presença. Importante mensagem essa que a gente deixa para o nosso público, para que façam escolhas, para que proporcionem isso para os seus filhos, que estejam presentes, né? O convite da leitura é para todos, né? Quando estão juntos é melhor ainda, né? Com certeza. Exatamente. Ana, muito obrigada pelas informações. Parabéns aí pelo novo livro aqui, ó, O Menino e a Gaivota, que a gente está aqui, ó, apresentando também, a Ana Paula de Abreu e também com a Maria Laura Pozzobon Spengler, doutora em Educação. Obrigada pela presença aqui no Ver Mais.